Salve, salve, rapaziada! Salve, salve toda a torcida do Esporte Clube Santo André. Orgulhosamente aqui em Teville Sports, a gente vai apresentar a 16ª edição do nosso podcast Papo de Andréense, o podcast feito aí pela torcida do Esporte Clube Santo André. Chegamos à 16ª edição, irmão. Pois é. Primeiro, aliás, só estamos chegando aqui graças à colaboração de outros torcedores, de outros patrocinadores aí, que estão fazendo parte desse projeto, né? Vale reforçar, todo mundo que está entrando e que está patrocinando são microempresários, são pequenos empreendedores que torcem para o Santo André, né? Aliás, a gente teve na sexta-feira, na inauguração da pizzaria do pessoal do Hello's Beer. Parabéns aí, pessoal, e quem puder dar uma força para esses nossos parceiros, só achar no Insta lá, pedir pizza agora também, que é uma novidade. Muito interessante essa menção, Mal. O podcast ele foi criado pela torcida do Ramalhão e esses 16 episódios aí, eles têm sido mantidos pela própria torcida do Ramalhão, através de rifa, através de venda de adesivo, enfim, através de todo esse coletivo andreense aí, a gente tá com esse projeto no ar. Hoje, infelizmente, é muito triste dizer isso, mas o torcedor do Ramalhão que quer saber sobre o Santo André, ele só tem o Papo Andréense. Não tem nenhum veículo de comunicação, não tem nada que fale de Santo André, a não ser as próprias mídias do clube e a gente aí nesse projeto, né? Compondo a nossa mesa de hoje aí, Caio Maurício, nosso parceiro Luquinhas tá aí sempre. Boa noite, pessoal. Reforçando aí, agradecer o pessoal que confiou nesse projeto, um projeto que começamos e ano que vem nós vai fortalecer mais, com o time jogando Paulista, da Série A2, o time jogando Copinha, Copa Paulista. Então esse programa vai ser o portal do Santo André. Rico! Boa noite. É isso aí, né? Vamos aí seguir na caminhada, né? Cada vez mais vamos crescendo aí. E aí, Caverna? Boa noite aí, pessoal. Semana também de novidades no Ramalhão que a gente vai comentar aí. Novidades positivas, hein? Até quem sim. vinha com a maior crítica teve que se... O Caio que tava lá jogando pedra no pobre do nosso ex-treinador, que agora que foi embora eu posso dizer também. Ainda bem, né? E por fim aqui na nossa mesa o convidado da noite. Representando na verdade a primeira e até então única torcida virtual do Santo André, a Ramalhonautas. Acho que foi o primeiro grupo organizado a se dedicar à pesquisa da história e à valorização dessa história, né? Vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Seja bem-vindo aí, Elias, e todo mundo da Ramalhonautas que não está aqui, mas está representado por ele. Boa noite. É extremamente gratificante participar desse programa, com tantos personagens importantes do Ramalhão que passaram por aqui. A gente fica até meio preocupado, né? Porque passaram pessoas aqui de grande porte. Para nós, Ramalhonautas, é um orgulho. Nós agradecemos, parabenizamos o programa, porque sabemos da dificuldade, não é fácil, não é nada fácil. E nós somos um grupo bem heterogêneo no pensamento, mas homogêneo na idade. Infelizmente, tudo 50 a mais. E a gente precisa de gente nova para poder oxigenar um pouquinho. Mas espero representar meus companheiros aí. Vou mandar um alô aí então. Astolfo, Carlão, Ivan... Gentil, meu irmão gêmeo, Eliseu, seu irmão, Zé Gotinha. Muita gente aí. Desde quando, Elias, a gente tem a Ramalhonautas? Aliás, para quem não... Qual é o endereço da Ramalhonautas, né? Porque uma coisa importantíssima, principalmente para a nova geração, a Ramalhonautas nasceu pré-redes sociais. Exatamente. Então, como é que ela nasceu? Como é que era aquele grupo de e-mail que tantas lágrimas... Então, o grupo de e-mails foi assim. Teoricamente, a gente tinha uns 3 ou 4 que trabalhavam no meio de informática. E a internet estava começando. Praticamente, tinha 1 ou 2 anos de internet. Isso a gente tá falando 98, mais ou menos. Não tinha rede social, nada, esquece. O máximo que tinha era e-mail. Que legal. Mesmo a internet... Nós tínhamos internet em rede corporativa ou em academia, meio acadêmico, mas no geral não era muito aberto. E foi criada uma lista de e-mails e ela bombou. Na minha contagem, em torno de umas 600, mais ou menos. Hoje, conversando com o Bachega, que era o responsável, o Bachega foi o grande iniciante Ele que deu o pontapé inicial no projeto, ele que começou. Se eu não me engano, o Severo também participou no início.
E segundo o Bachega, acho que nós chegamos perto de 1.000. Eu sei que teve veículo de imprensa que queria acessar a nossa lista, porque na época você não tinha, né? Você imagina uma banco lista de dados com desse tamanho, de um 1.000 pessoas. Grupo grande desse, o pessoal da imprensa queria. Os repórteres de campo, Na área do esporte, sobretudo. de jornal, eles vinham, não, vocês precisam abrir pra gente e tal. E através desse grupo de pessoas bem diversificado, surgiu a ideia de criar um site, porque na época não tinha, o que você acabou de falar, não tinha informação de Santo André em lugar nenhum. Nem o próprio Santo André tinha. Eu lembro que em 96, o meu irmão era dessa área, ele foi falar com o Santo André, ele levou um disquete com o hino e com o brasão. Falou, por que vocês não montam um site? Acho que foi até com a Rose que ele falou. Eu comentei isso com ela uma vez. E eu acho que o site da Ramalhonautas não era um site do clube, era um site de torcida mesmo. De torcida. Aí resolvemos criar o site. A princípio deu uma certa polêmica que a gente queria criar um centro cultural. Mas por outro lado, a gente era uma torcida virtual. Então aí foi para votação, deu a torcida virtual, o nome mesma coisa, teve uns 4, 5 nomes. Aí chegamos por votação também no Ramalhonautas. E aí partimos com o site. Você lembra os nomes que foi jogado no ar naquele tempo? Foi André Nautas, Ramalhão Nautas, Andrezão Nautas. Eu sei que a turma deram muitos... E o site está no ar até hoje. Quem quiser acessar aí, ramalhonautas.com.br. E é interessante que, aí perdoe, não criticando, mas como é uma turma que não tem uma vida tão ativa nas redes sociais, sim, a Ramalhonautas praticamente não tem muita participação nas redes, né? Nós tivemos, cara. A gente disponibilizava as informações diárias do Santo André, do dia a dia. A gente era um veículo de comunicação realmente. Só que isso aí dá muito trabalho, cara. E o grupo era muito grande. Quando houve o passou aquela fantasia da Libertadores e tal, a turma mais empolgada começou a se desligar. E começou a ficar difícil você manter as informações todas. E ao longo do tempo, nós acabamos caindo naquele centro cultural, só manter mesmo o histórico. Tira a notícia do dia a dia que está dando muito trabalho. Às vezes um outro meio de comunicação lançava antes e tal. Então nós estamos adequando. Hoje, na verdade, essa torcida virtual é mais um acervo da história nossa, entendeu? A gente vai falar bastante coisa ainda, só pra gente não perder a nossa sequência aqui. Rico, quem participar comentando aí, quais são os prêmios de hoje? Então, a gente vai estar sorteando aí, agradecer ao nosso colega Zorba, né, por estar disponibilizando aí, ó, As Sombras de Hacienda, é isso? Isso, é um livro policial do Zorba, que teve aqui conosco, né? Você conhece o Zorba, depois temos histórias para contar dele aí. E também, além do livro, ele deu uma outra coisa aí, o que foi? Uma camiseta também, ó, com a mesma capa, né? A gente também vai estar sorteando. E para quem ainda mais gosta de leitura, né? Você quer falar? Apresenta. Então, o livro do Santo André, primeiro livro, né? Primeiro. Que ano? Ele foi lançado em 2006. Ele retrata o nosso primeiro título, que foi o título de 75. Então, quem estiver participando aí, ó. Se quiser, eu posso falar. Um livro muito bom para ler. A2, né? História, né? Esse título, e acho que vale a pena a gente gastar um tempo agora conversando, porque mais do que um livro, na verdade, isso foi um projeto, né? Primeiro que vem aí uma coisa curiosa, a gente foi campeão em 75, em 76 a gente disputou a Série A2, né, velho? Não tinha acesso. Sem acesso, né? Então, por isso, de certa maneira, esse título é um pouco até menosprezado pela mídia, de certa maneira. Elias, se eu não me engano, a ideia era ser uma trilogia, né? O livro, na verdade, depois foi, voltando no livro especificamente, eu vou até falar a minha chegada ao Santo André, só para poder chegar no livro. Sem falsa modéstia, eu não sou torcedor melhor que ninguém, muito pelo contrário. Vou rasgar um elogio ao Henrico. Esse menino não sabe o que ele mexeu comigo quando eu vi ele a primeira vez no programa. Que da hora. Henrico, um filme passou na minha cabeça, cara. Eu te vi, eu falei, caramba, eu me via com 14 anos, cara. Eu tô falando sério.
Que é a idade que você começou a frequentar o Bruno Daniel. Aí eu passei e falei, nossa, esses meninos vai ter uma vida igual a minha. Pensei comigo, falei, pô, tomara que ele siga firme. Então é muito orgulho, cara, ver a sua presença aqui. Eu tive uma chegada no Santo André diferente. Não é melhor que ninguém, mas foi por acaso. Eu nunca fui para um estádio com meu pai. Meu pai nunca me levou para um estádio. E eu fui no ensino fundamental em 71. Fui começar a ser alfabetizado. E quando a gente está sendo alfabetizado, você quer treinar a leitura. Onde você vai treinar a leitura? No jornal do dia a dia. E o nosso jornal aqui da cidade fazia uma cobertura espetacular no Santo André. Então, todo dia eu pegava para treinar a leitura onde? Esporte. O moleque não vai ler política, nada. E ia ler sobre Santo André com 6, 7 anos. E comecei a ler, eu e meu irmão, começamos a ler. E o que se falava do Santo André na época? Se falava o dia a dia, o treino dos jogadores, a cobertura era muito ali, bem boa. No início do 71 ali, o Santo André não, tinha mas era a cobertura, 5 anos. A cobertura era excelente. Muito boa a cobertura. Não igual hoje, hoje você tem um trechinho. E aí, somado a isso, teve um parente nosso, uns 15 anos mais velho, que veio do interior para estudar em São Paulo e morava com a gente. E ele acompanhava os times da segunda divisão. E ele, todo domingo, para saber os resultados da segunda divisão, ele colocava nas rádios de Santo André. E ouvia o quê? O jogo do Ramalhão. E ele falava, pô, mas como que vocês não torcem? O time tão bom. Porque o nosso time de 71 foi bom. Era um time bom. E aí, tudo isso aí foi ficando. Somado a isso, nós tivemos professores nossos que eram jogador. Então, quem na infância tem essa dádiva de você ter professor o seu ídolo? Que da hora. Quem era esse professor? Os nossos professores eram o zagueiro Tito, que é uma... Aliás, todos são excelentes. O Tito, o Luiz Augusto, lateral esquerdo, e o Rômulo, ponta esquerda. O Rômulo, a gente esteve aqui com a Vera, que era da torcida Sim. jovem, né? E a Vera também conta que o Rômulo, acho que chegou, não sei se foi para ela ou para a turma, e também teve esse mesmo movimento. A questão dele tá lá dando aula e tal, levou muita gente para a arquibancada. Aí depois nós fomos jogar no Dentinho, no Dente, que era no Celso Daniel. Ali tinha 2 campos, um campo virado para o condomínio Jardim do Parque e outro campo para Dom Pedro, campo oficial. E o Dente, a divisão mais abaixo, jogava nesse campo interno e os Fera jogavam do lado da Dom Pedro. Então o nosso treino era 1 hora antes do treino do Arnaldinho, Bona. Então, cara, a gente terminava nosso treino e ia pagar pau lá pros caras, bicho. E ficava em volta lá só vendo os craques jogar. Então tudo isso aí catalisou, cara. Não tem como, entendeu? Eu acho que é uma forma difícil hoje em dia, com essa mídia que a gente tem, com essa novidade toda, de se forjar um torcedor dessa forma. Ô Elias, entendeu? eu tenho uma curiosidade muito grande de saber sempre como era a mobilização da cidade nessa época. Hoje a gente tem muita ferramenta para fazer com que, por exemplo, o Henrique torça para o Santo André e torça só para o Santo André, como que é o que acontece. Hoje essa é uma das nossas características, né? A torcida do Santo André hoje é uma das poucas torcidas que se forma só torcedor do Santo André. Você vai na nossa arquibancada lá, a gente vai ter os 800, mas pode ter certeza que a maioria é só azul e branco. E eu tenho muita curiosidade para saber o que se falava do Santo André nessa época, como que se formava o torcedor, como que eram as mobilizações. Hoje tem faixa na cidade, tem rede social, mas como que o pessoal ia pro Bruno Daniel nessa época, sabe? Como que as coisas rolavam até então? Porque assim, é muito distante pra gente, assim, é uma diferença muito grande de geração, de comunicação. Mesmo a nossa geração, que já é uma outra geração, Elias, é engraçado, né? A gente é tudo pra frente. Quando o Doug fez o projeto de resgate das torcidas e pela primeira vez a gente conseguiu colocar da jovem, da explosão, todas as torcidas, e a gente conseguiu encadear e entender como é que as coisas começaram, porque tudo é uma sequência nesse time. O que a gente está fazendo aqui hoje, aliás, eu estou olhando as fotos que estão passando aqui, é uma sequência do trabalho da Ramalhonautas, é uma sequência do trabalho do Belotti, do Bachega, do Crica, que fizeram a Arquibancada Andreense, que era o nosso primeiro, não chamava nem podcast, a gente nem sabia como é que chamava isso. Podcast na época era chato, porque era só uma coisa de rádio. Mas a gente fazia lá, e o Crica com uma câmera, o Crica tudo atrapalhado, enrolado, e fazia uma gravação de 2 horas, fizemos com o Marrom, com o Arnaldinho, e a gente nem sabia como chamar. E a gente tem essa sequência, mas a gente tem essa curiosidade que pra gente é muito louco imaginar. Como é que vocês que eram a nossa geração, como é que era essa diferença de geração? Respondendo a sua pergunta,
eu diria para você que era muito mais fácil. Não é possível. Isso eu falo pro meu Não filho. acredito. Eu vou te explicar por quê. Na nossa época não tinha jogo de futebol pela TV. Você via videotape. Então tinha Você que ir. entendeu? A gente não tinha essa mídia jogando os times do exterior todinho aqui. Você não pegava um menino, um garoto aqui em Santo André que torcia para um time da Europa. Isso não existia. Agora essa enxurrada... Hoje você tem jogo da Arábia Saudita, cara, é um absurdo. Os caras não transmitem segunda divisão, mas me traz jogo da Arábia Saudita. Joguinho cara. feio, hein, mano? Então, Ninguém conhece ninguém, tá? ele vai falar pra uma televisão dessa para patrocinar. Então eu falo pro meu filho, você deu azar, cara. A sua geração saiu perdendo nisso aí em relação a nós. Eu vou contar só o dia da conversão nossa pro torcedor do Santo André, que foi interessante. O Mal gostou o dia que ele ficou sabendo. Foi julho de 71. Eu estou chegando à conclusão que eu acho que eu estou ficando um dos mais velhos da turma. Julho de 71, nós fomos para o interior de São Paulo, a gente tinha uns parentes que trabalhavam rodando, né? Gerente de banco, cada dia estava numa cidade. E em dia 25 de julho de 71, nós chegamos na cidade de Garça. Mas a gente lia o jornal, a gente sabia o que rolava. O Santo André ia jogar em Garça. E nós fomos visitar um parente nosso. E chegamos lá, a molecada, meus primos, todo mundo começaram, viram a placa do carro, Santo André, começaram a sacanear. E tava só eu e meu irmão. E a diferença de idade nossa para eles era grande. E aí, não, nós vamos ganhar, nós vamos meter uma sacolada em vocês, e vai daqui, vai dali. O Santo André foi para esse jogo desfalcado, e final do jogo, 4-1 pros caras. O Garça ganhou de 4-1. Aí, rapaz, a molecada vieram em cima da gente e limparam, né? Aí eu e meu irmão, a gente era pequeno, devia ter uns 6, 7 anos. Eu lembro que no fundo do quintal tinha uma mangueira, nós fomos lá os dois, bobinho. Vamos fazer um juramento aqui, um dia nós vamos ser grandão e ninguém vai ganhar de 4-0 do Santo André. A partir desse dia, foi o dia que nós passamos a torcer pro Santo André. Que da hora. E aí, a sequência, tem um negócio legal, que a turma, a garotada colecionava muito selo, adesivo, essas coisas. E eu e meu irmão, a gente não tinha nenhuma coleção. O que nós começamos a colecionar? Os recortes de jornal que tratava do Santo André. O que é essa pasta preta que tá aqui? Essa Elias? pasta aí, cara. Essa aí é um exemplo. Só para interromper aqui a mesa conversa, falar que o Santo André Futsal, da Liga Nacional de Futsal Talentos, tá jogando nesse momento em Erechim e tá ganhando de 1-0. Primeiro jogo perdemos aqui. Primeiro. É prorrogação. É prorrogação. Primeiro jogo perdemos de 1-0 e agora nesse exato momento tá ganhando de 1-0 lá no Erechim. Então, já que você interrompeu, Luquinhas, vou mandar alguns alôs aqui. O nosso papo já volta, Elias. Ó, Sérgio Luiz Guisoldi, grande amigo aí, de Ramalhão também. Esse aqui é misto, torce pro Tupã. Aquele é lá de Tupã, brincadeira, Sérgio. Tá mandando aqui, boa noite, rapaziada, saudações andrenses, bora pra mais um programa. O Arthur Rosa, mais uma vez no ar. Luciano Silva, boa noite, amigos Tevila e torcidas andrense. Boa noite, Luciano. O Sérgio disse que, olha, do jeito que está sem notícia do nosso Ramalhão, acho que a Ramalhonautas pode voltar a fazer o dia a dia pra nós, hein? O Marques, que sempre apoia a gente aí, inclusive com grana, desculpa dizer aí, né, Marques, mas você é um dos caras que ajuda a gente a bancar os custos do programa. Mandou o Pix aqui agora. Em troca ele ganha brinde também, ó, toda hora. Tem marmelada, não tem não, gente. Daqui a pouco o pessoal vai falar que é marmelada, né? Não é não. O Marques mandando, acompanhando mais um papo, mandando um abraço pro Elias. A Bruna mandando boa noite, povo andreense. O Bachega mandando boa noite aqui. Infelizmente não pôde estar aqui, mas deixa o seu abraço. O Ale já participou de um programa quando a gente falou dos colecionadores, né? O Mal sou eu aqui, que só lembrando as torcidas. E o Sérgio mandou. O Sérgio é um... Como chama quem coleciona camisa? Quem estuda bandeiras? Descobre aí, Rico. Ixiologista. Vexologista, é isso? Sérgio, manda aí pra mim, pra gente falar. Ele é um estudioso, tem bandeiras na casa dele de todas as cidades. Só tem maluco que torce pro Santo André, irmão. Enfim, por enquanto... o Gerson França, esse aqui também acho que não perdeu. Ô Gerson, a gente quer trazer você aqui no programa, mano. Sempre comente, fala sempre com a gente aí pra você vir. Tá nas nossas bancadas sempre, né? E tá acompanhando sempre. Fala um pouco dessa pasta aí, Elias. Então, aí nós começamos a colecionar. A nossa coleção virou os recortes de jornal do Santo André a partir de agosto, setembro de 71. Então a gente sempre recortava e guardava. Gol do Santo André no futsal, 2-0. E aí com o tempo, cara, nós fomos guardando. E quando chegou lá,
que houve a introdução do tal do scanner, né? Aí nós começamos a escanear alguma coisa do material que a gente tinha e nós fomos montando pastas, né? Pastas da história do Santo André, não sei se dá para ver, mas Rico, mostra lá na câmera. Pode mostrar, Rico. Isso aqui é um semestre de 81. Por ano, normalmente, são 2 pastas. E aí nós começamos a escanear o material. Hoje a gente tem um acervo que ele vai até 2014. Nós paramos em 2014. Mas paramos em 2014, mas não está completo. Tem anos que estão completos. Essas 2 pastas, do ano de 75, nós doamos para o Memorial de Santo André. Fizemos em pasta azul direitinho e doamos. E com relação ao livro, a saga, foi o seguinte: em 95 seria os 20 anos da comemoração do título. E aí, em 94, na verdade, meu irmão estava em casa e começamos a falar assim, pô, Fernandinho, craque padrão, o Romo, Luiz Augusto, cara, vamos fazer uma homenagem para eles, cara. Eu falei, como que nós vamos fazer? Aí ficamos pensando... Enquanto você está falando, ele só pediu pro pessoal, joga essas fotos que a gente está mostrando aqui agora, porque tem a ver, inclusive, com essa homenagem que o Elias está falando. Deixa elas na tela ali pra gente ver. Pode sentar, Ricão. E aí nós fizemos o quê? Eu e meu irmão falamos, vamos fazer uma homenagem para eles, cara. E a ideia nossa era fazer um encontro, tentar encontrar eles, isso para 95. E aí fizemos um copião, um livro de 75, que está em casa até hoje, que é 3 vezes maior que esse, mas não seria livro, seria tipo apostila. A gente ia rodar e dar para cada jogador. Só que houve contratempos, não conseguimos fazer. Quando criamos o Ramalhonautas, apresentamos a ideia, o pessoal gostou, eu falei, então vamos para dentro. E um grupo fantástico, cara, eu tenho orgulho dessa turma que vocês não imaginam, porque são as pessoas de luta mesmo. E aí eles, não, estamos dentro, e aí fizemos. Em 2005 nós fizemos o primeiro evento. Nossos eventos geralmente, está passando as fotos, né? As fotos estão na tela, né? Os nossos eventos geralmente em torno de 200, 300 pessoas. Aqui é a nossa... o City, o Enir. Anísio e o Enir. City, Anísio e Enir. Esse acho que foi o Ale que mandou essas aí. Né? Foi. E aí nós fizemos o primeiro evento, né? Só que o livro nós tivemos que dar uma enxugada nele. E quase todos participaram do livro, isso que foi legal. Essas pastas eu dividi por período. Então, como tem bastante, se vocês olharem aqui, os autores, nós somos em 2, 4, 5. Então, nós dividimos como? 2 meses para cada um, bimestre para cada um. E eu fiquei com uma introdução, mais um bimestre, uma entrevista. O Carlos, que é um outro ramalhonauta, o Carlos escreve muito bem. O Carlos ficou responsável pela formatação do livro, pela correção. Ele fez uma correção fantástica. E, enfim, o grupo. E quando nós fomos ver, o livro estava pronto, meio a toque de caixa, entendeu? Elias, se você me permite, o Carlos não pôde vir, né? Mas o Carlos mandou um vídeo, dando um alô pra rapaziada. Vamos ver esse vídeo aí. O Carlos também, pô, frequentou nossas bancadas bastante. Disse que tá meio afastado porque ele tá se sentindo meio idoso já. Carlão, pô, tem que vir com... agora tem que... Tá ele aí, ó. Boa noite aos amigos do Papo de Andrense. Meu nome é Carlos Silva, sou membro dos Ramalhonautas desde os tempos da Mail List, que foi o embrião de tudo e chegou a ter mais de 100 participantes ativos. Atualmente eu sou responsável pela coleta e organização das informações sobre os profissionais que passaram pelo Ramalhão. E hoje temos quase 1.200 jogadores e treinadores cadastrados na área de profissionais do sítio Ramalhonautas. Com certeza, 2024 vem sendo um ano bastante difícil, para mim em especial, e para todos os torcedores do Ramalhão. Mas não podemos esmorecer, devemos acreditar que o futuro nos reserva bons momentos e grandes alegrias. Boa noite e apreciem o programa.
Elias, Meu, Carlão. Grande Carlão. Tomara que ele esteja assistindo aí, né? Sensacional. Com certeza. Assim, o Ramalhonautas, ele é uma das principais fontes da gente aqui no programa pra gente montar a nossa pauta, pra gente entender quem tá na nossa frente, o que a gente vai falar. E assim, hoje, se a gente buscar o Joãozinho, a gente vai conseguir informação que o Joãozinho jogou em 93, ele era meia, ele veio do Mauaense, ele foi pro América do Rio Preto. Então, assim, o que me espanta é a quantidade de dados que a gente reúne, cara. Toda essa galera que contribuiu com o livro tá nessa correria, ou tava nessa correria do site também? Era o mesmo pessoal em todas as frentes? Como é que funciona isso daí internamente no Ramalhonautas? Não, mas estavam prontos para colaborar, cara. Era só você pedir o help lá, a turma chegava junto mas era baseado praticamente nesse nosso acervo, né? Porque são assim, são jogadores que ficaram, às vezes, pouquíssimo tempo lá e assim, é uma forma muito respeitosa de valorizar os profissionais que já passaram aqui, né, cara? E olha, tem pessoas importantes, personagens ali, eu vou citar um aqui que eu faço questão, cara, que é o Bonorinha. O Bonorinha, como o seu Vigan, ele é um grande injustiçado, foi um grande injustiçado no Santo André. Eu vou até tocar no assunto do Vigan depois, se tiver possibilidade. O Vigan, a gente sempre... O Bonorinha, toda vez que o Santo André estava no sufoco, chama o Bonorinha. O Bonorinha era um técnico, ele era aqui do Parque das Nações, aqui do lado. E ele era do futebol amador. A molecada do futebol amador, cara, adorava o seu Bonoro. O Bonoro era pica-pau, aprender. E ele não está na lista dos jogadores, não está, porque nós não conseguimos ainda pegar informações melhores. A gente tem que ir atrás dos jogadores para conseguir essas informações dele, né? Ó, duas coisas aqui que importantíssimas, né? Também veio nas fotos. Uma é que uma figuraça que a gente esqueceu de comentar, Belotti, né? Belotti que faria aniversário, acho que essa semana, a mãe dele postou lá, né? Então a gente sempre homenageia ele, é muito importante. E a gente viu uma outra peça, o Luiz Henrique, que acabou de lançar um livro aí também esse final de semana. Tal. LH era nosso assessor de comunicação. O Fabrini tá ali. Fabrini. Mas tem uma pessoa aí nessa foto que foi uma pessoa importantíssima para nossa torcida numa época que nem TV a cabo a gente tinha direito. Quem é, mano? O Mazinho. Mazinho. Por quê? Nessa foto ponto de encontro, aqui, né? Exatamente. Foi a única época... Mazinho. Isso é meados de 2000, foi a época em que a gente podia se reunir para ver jogo. Posso contar como que foi descoberto o Bar do Mazinho? Santo André e 15 de Campo Bom, lá no Rio Grande do Sul. Pela nossa lista, nós reunimos umas 60 pessoas ali pelo bairro Jardim de carro. Combinamos na lista, todo mundo, vamos pegar um bar daquele do bairro Jardim para assistir o jogo do Santo André. Por incrível que pareça, ninguém concordou em pôr no jogo do Santo André. Aqueles bares, eu nem vou falar, mas eu nunca mais entrei, estão lá até hoje. A gente chegava, e no mesmo momento teve um outro time de São Paulo que jogou lá, e eles, não, vai ser nesse aqui, porque dá mais ibope, Mas tudo bem, a gente estava em 60, com o carro rodando. Até que... Mesma hora tá jogando São Paulo e Once Caldas. Eu não queria citar o nome, mas já que você citou, tudo bem, tá só que... Pros caras se queimarem. Se queimarem mesmo, é isso aí. Pô, memória boa, hein, mal. E aí, rapaz, a gente já tava... foi o campeão da Libertadores, desculpa, em 2004, você calça. A gente já tava desiludido, de repente surgiu um lá, tem um bar lá nas Hortênsias. Na Rua das Hortênsias que parece ter jogo. Cara, nós chegamos em 60 no bar, pra assistir o jogo. O Mazinho ficou maluco, né, com a televisãozinha lá, já tinham mais uns 80, 90, fechamos a rua, cara. Pôs a televisão pra fora, você imagina o carnaval. A partir dali, no nosso site tem um artigo que o LH fez sobre isso, sobre o Bar do Mazinho. Imagine o dono dos outros bares vendo aquilo ali, né? Nossa! Ô, louco, mano. Cara, aí o Bar do Mazinho foi nomeado o bar oficial nosso, dos Ramalhonautas e tudo. Passamos a fazer reunião lá em cima. Porque o Mazinho é nota 10, é espetacular o Mazinho. O Mazinho, nessa época, pra vocês terem uma ideia, o Mazinho era ponto de venda de ingresso. Mazinho é um Ramalhonauta, cara. A gente considera o Mazinho um Ramalhonauta. Foi mal dar uma interrompida, né? Como é que funcionava a base? Vocês falavam bastante também lá no site, como é que fazia para pegar as informações, sub-20, sub-2? Você sabe quem cobria a base, cara? Saudoso Belotti. O Belotti era responsável da base.
Tava em tudo, né, Belotti? Ele que cobria a base pra gente. O serviço que você faz aqui, a atividade que você faz, ele que fazia pra gente, cara. Belotti, eu só lembro de Entendeu? Jundiaí. Como é que foi a base esse fim de semana? Ele é esperto, ele tá ficando ligeirinho, né? Ele Puxou já um tá- gancho, né? Puxou, gostei de ver, Henricão. Fala aí, É isso aí, Henrique. Henrique. Não, só vamos comentar, né, que o Sub-20 pela Paulista Cup jogou hoje de manhã, né, contra o São Bernardo. Esporte Clube São Bernardo. Cachorrão, né? Ah lá, falando em cachorrão, mas tá aí já. Ele entrou. Lá em São Bernardo, né? Saímos bem com um placar de 2-0, mas não deu, né? Não conseguimos segurar, acabamos levando 2-2. Um pontinho só pra casa, né? E só pra terminar, a gente também tá vendo nosso Sub-20 vencer por 2-0 no futsal. Luquinhas, fala como vai ser sexta-feira. Até pro Elias, isso é importante, a gente já conversou um pouco antes, mas vale a pena reforçar, né, Elias? Quando a gente pensou em ter um espaço do podcast, a gente estava pensando no time de futebol. Eu sei que hoje você faz parte da diretoria do Santo André também, né? A gente tem levantado uma crítica, eu diria que é uma bandeira crítica que a gente tem. Todo mundo que veio aqui, que tinha inclusive críticas mais ácidas, a gente sempre deixou claro o seguinte, falou, olha, a gente não quer baixaria, a gente não quer... Mas é óbvio que como essa é a casa do torcedor, tudo tem que ser bem colocado e bem ponderado. E a nossa bandeira hoje é de dizer que tem, pelo menos, não só nós aqui que estamos presentes no podcast, mas tem muita gente da torcida que quer ajudar, que quer fazer de graça, não é porque quer emprego, que quer isso, quer fazer de graça algo em nome para apoiar o nosso time, e a gente sente as portas sempre fechadas. A gente tem batido muito com o Emerson, conversado com eles, por exemplo, a gente quer trazer os atletas aqui, entendeu? E a gente não tem conseguido isso. Nesse meio tempo, a gente ficou sem a Série... acho que os únicos torcedores a comprar a Série D, dizendo que a gente ia ser campeão e subir pra essa porra. O Marques virou meme na torcida, porque falou aqui que o Santa ia ser campeão. Enfim, saímos da Série D, não tinha mais jogo pra comentar. Aí o Doug começa a levar a gente pro basquete feminino, o Rico, vamos ver o Sub-11. Aí chega o futsal, vamos movimentar, né? que tá num momento bom, que sendo honesto, né, num primeiro momento tinha uma rixa, o Santo André Futebol Já Clube, batemos muito né? neles. A gente tinha Batemos muito, esse já batemos sentimento muito. quando eles vieram pro campo. Até por causa do nome, né? A princípio Batemos muito, foi batemos muito. difícil aceitar o nome, né? A própria diretoria a qual você faz parte montou uma fusão, né? Uma fusão no sentido de... E a gente achou isso importantíssimo, ao invés de criar um rival, um inimigo. Pô, vamos concentrar forças. Tivemos aqui com o Fábio Reis, que aliás também falou muito do Vigan, a gente não sabia nem da relação dele com o Vigan, uma relação familiar. Tivemos o Adalto, que também falou muito disso. Mas, por exemplo, a gente queria muito ter o Seix, que é do nosso do Sub-20, e já fica mais complicado. Mas só para dizer isso, então, que a partir daí a gente começou a se aproximar do futsal também. E a receptividade que a gente teve do futsal foi incrível. E o movimento que nasceu nessa mesa, muito pelo Luquinha, pelo próprio Rico, pelo Arthur, pelo Caio, o Doug também, de trazer para as quadras, para as arquibancadas da quadra, as torcidas dos times da várzea. O Papo Andreense fez um movimento de ajuntar... Nós teve o convite do futsal, né? O Santo André está disputando a Liga Nacional, que é uma das principais ligas aqui do Brasil. Não a melhor, mas a principal. E está disputando o Paulista. E o time do Santo André está vindo muito bom, muito bem, jogando muito. E nós teve o convite. Como o Papo Andreense não falou somente do futebol, mas como nós falou do basquete, demos os resultados do futsal, demos os resultados do Sub-20. Então nós o Santo André, né? Nós vai defender o nome do Santo André em todas as modalidades. Se o Santo André hoje for jogar uma dama, nós vai cobrir, tá ligado? Porque nós, porque nós é andrense. E nós mobilizou uma torcida que, mano, os jogadores ficam aqui, legal. Eu vi o jogo. Tá feliz hoje? Uma torcida que os jogadores do Santo André mesmo falou, pô, nunca vi isso, mano. O que vocês fizeram foi diferenciado. E agora nessa sexta, o Santo André entra em quadra para a primeira partida contra o Praia Clube de Minas. Uberlândia, né? De Uberlândia. O jogo às 8 horas no Noêmia, né?
Já tá no segundo lote, né, Caio? Segundo lote. Os trampos. Pra quem não tá acostumado, gente, é impressionante, porque a gente tá falando de uma mobilização, Elias, que por mais que eu apoie, que eu goste, eu fico muito triste, porque é o que eu queria ver lá no nosso estádio. Não dá pra parar o carro perto, tá todo mundo lá. Comunidade do futebol. Não, isso é uma coisa que eu acho engraçado. Tem um pouco menos de turista do que no futebol de campo, né? Todo mundo que tá ali parecia um encontro de gangue, eu brinquei com a turma. 30 torcidas de 30 times da várzea abraçando essa ideia e indo pra apoiar o time. E esse é um movimento que, cara, quando a gente lembra a nossa história do time, nosso time nasceu da várzea, uma né? relação total. Nasceu pra... A gente é uma várzea forte, o próprio Vigão falou, pô, vamos levar isso aqui pra... Enfim, De a gente... de volta às E origens, fica aí o nosso convite então pra sexta-feira. Sexta-feira, às 8 horas, no Noêmia. E rapaziada, aí corre, tenta comprar seu ingresso antecipado porque tá acabando. Tá vendendo Lote, onde? Tá acabando. Tá vendendo no Noêmia, Agora tá. no Noêmia né? e no Sajaef. É isso, ali perto da Carijosa ali. Aquele negócio doido. Eu acabei de achar uma torcida que eu nunca tinha ouvido falar. Torcida Andrezão. Tinha. Você lembra que eu falei? Essa daí eu não Olha, sabia não, mais aí, ó. uma. Ó, Você mais lembra? uma pro catálogo. Ô aí. Elias, é muito... É muito legal, né? A gente acabou de ver aqui, viu uma matéria ali do 41º clássico contra o Saad, né? E aí, posteriormente... 41º, olha o tanto de coisa que a gente Em não viveu, 81, né, cara? então em 81 ele jogou 41 clássicos. O clássico que eu considero. Os mais antigos, o time que veio depois dele lá para substituir o time do seu Felício, a gente quase não considera. Vocês, a nova geração, esse embate. A né? gente brinca que a Tuda é mais tradicional que o outro time. Exato. E tem uma curiosidade ali, que assim, é uma parte na história do clube que eu não lembro, que fala que depois desse clássico o Santo André ia jogar contra a seleção da Arábia Saudita no Bruno Daniel. Jogou contra Que a aconteceu? Bulgária, jogou Contra o contra Congo. Esse jogo foi contra 0 o a 0. Congo. Jogou contra a Bulgária, né? Chegou no... Jogamos 0 a 0 contra Mas era o quê? Era a amistoso seleção mesmo. brasileira olímpica, Do Jair. que o Jair era o nosso técnico que foi para a seleção olímpica, foi 3-3 o jogo, no Morumbi. Voltando lá do Vigão, cara, eu acho que vale a pena comentar o seguinte: torcer pro Santo André não é fácil. A história, ela é cíclica, gente. Por isso que é legal a gente saber a história. Se vocês me pedirem exemplo aqui, eu te dou uns 4, 5. Ela se repete. A história se repete. Isso falei com o presidente, falei, você está acontecendo com você o mesmo que aconteceu com o fulano. Não, mas ele tinha dívida. Ele tinha dívida, mas a situação é a mesma. Você vai tomar uma volta aqui, cara. E não deu outra. Pô, você tinha razão. Não é que eu tinha razão. A história se repete. Você entendeu? E torcer pro Santo André, eu vejo assim, é pra gente guerreira e revolucionária. Eu tenho uma forma de considerar, eu e alguns ramalhonautas, o seguinte: o ramalhino e o andreense. Ninguém é melhor que ninguém. O Santo André precisa dos dois. Só que a forma como eu vou abordar um ramalhino, a forma que eu falo com o Mal é diferente do que eu vou falar com o andreense. Porque eu posso, de repente, atingir a pessoa. Os dois são importantes, entendeu? Mas se você quer ser ramalhino, cara, porque baixa estação, o cara que é camisa dividida, o andreense, a gente classifica como, que não é demérito nenhum, é tanto torcedor da mesma qualidade que a nossa. Nessa entre-safra nossa, ele tem outro time para torcer. Ele tá bem agora. Ele tá bem. Meu time tá na ponta lá, tá na Libertadores. Nós não, cara. Então, quando a pessoa faz a opção de torcer pro Ramalhão, ela tem que entender que ela é do longo prazo, que ela é do caminho estreito, que ela é da vida difícil, que ela não é da zona de conforto. Comeu o pão que o diabo amassou. Que o diabo amassou. Você imagina o que é ter 16 anos e tá na escola hoje, né? Por isso que eu falei dele, porque eu me vi nele há 40 anos atrás. Quando uma torcida usa aquela frase, aos que lutam por um ideal, a outra usa contra tudo e contra todos. Não é só uma rebeldia aquilo. Aquilo representa o que é torcer pro Santo André. Torcer pro Santo André não é zona de conforto, cara. E tem que ser revolucionário. Por quê? Porque o Vigão foi um guerreiro e um revolucionário. Se o Vigão não tivesse o Santo André existido, o Santo André não existia. O Vigão sofreu preconceito quando chegou na cidade, por ser um imigrante,
sofreu preconceito por morar do lado lá da linha, que eles até falavam errado. Porque do lado lá da linha não é marco natural. Marco natural seria o rio. Mas ele sofreu isso. Ele bateu de frente com uma liga, que tinha o Pasqualino Assunção, que eu também conheci, foi meu amigo, a gente conversou muito também, que era o presidente da liga. Se eu não me engano, ele derrotou o Pasqualino e se tornou presidente da liga, em 67. Vigan, em 67, dizem que nós estamos no Guinness Book. Eu não consegui confirmar essa informação, que foi o maior campeonato amador do mundo. O campeonato amador de Santo André com 200 e poucos times. A gente precisa ir atrás certo dessa informação. O que o Vigan fez? O Vigan pegou, quando ele foi eleito para a Liga, ele arrumou um carro emprestado, ele foi atrás de todos os times da Liga, pedindo para se regularizarem em forma documental. De todos, mais de 200 times. Ele falou para mim, você não imagina o trabalho que deu. Mais de 200 times, ele conseguiu a documentação em dia de mais de 150 times. Ele pegou esses 150 times, foi na federação e filiou todos à federação. Depois que todos os times estavam filiados na federação, ele foi e fundou o Santo André na base desses 150 times. Por isso que Pelé, quando no jogo inaugural, chegou e falou assim, esse time tem tudo para ir muito longe. Já nasce com uma força gigantesca. Exatamente. Nasce com uma força enorme. E força do povo, né? Que dá... A comunidade, aí é que eu ia chegar também nesse ponto. É exatamente o ponto que eu queria que a gente... De novo, né? Respeitando você como diretor do clube. Chegar. Mas é porque o que a gente... Hoje, o que a gente sente é exatamente o oposto. Para chegar no que a gente construiu depois, a gente constrói um clube social, que é lindo. Aliás, quem puder e quem morar mais próximo e fizer sentido, tem que ser sócio do clube, até para apoiar. Começou com quase 60 mil associados. Hein? Pois é, só que hoje, a gente vê, primeiro ponto, a várzea completamente afastada. Quando a gente conversa com o pessoal aqui hoje, a gente sente que tem uma certa rejeição. Eles se sentem rejeitados, né, Caio? A gente ouviu muito isso daí. Como o Santo André virou as costas, não dá espaço. Esse é um ponto. E o segundo ponto, aí não é nem falando da várzea, mas falando... A gente tem muito ramalhino hoje que, cara, se sente... Tomando cuidado até com as palavras, né? Mas ele se sente excluído do jogo. E muita gente fala, puxa, você para fazer parte teria que ser sócio do clube. Poxa, eu, por exemplo, adoraria ser sócio do clube. Eu moro do outro lado do rio. Hoje, a nossa cidade, hoje com a mudança que passou, né? Antigamente, eu acho que se atravessar tudo isso era uma coisa muito simples. Hoje tem trânsito, tem... Então não torna inviável. Eu queria ser sócio do time, mas não do clube, por exemplo. Então, como é que vocês enxergam isso, um clube com você sabendo de toda essa história, valorizando tudo isso, como é que você enxerga nesse momento onde a gente teve um campeonato paulista com uma média de 2.200, se não me engano? Mal, sem falsa modéstia, eu acho que eu fui o cara que mais levou sugestões nos anos 90 e 2000, desde a construção do poliesportivo. Quando estava construindo, eu ia lá no poliesportivo, porque eu já era sócio. Eu pagava o título, mas o clube não estava em pé. Eu ia ver obra, eu vigiar. Às vezes eles me tiravam lá de dentro, e eu teimava, entrava porque eu queria ver, eu dava sugestão. Eu chegava na secretaria do clube e levava a sugestão e entregava na secretaria do clube. Não tinha resposta. Eu passei, sabe a fazer o quê? A protocolar. Eu levava 2 cópias e mandava bater o carimbo. E nada. Todas as promoções que o Santo André teve, de 77 para frente, eu participei. Às vezes a torcida fala, mas por que não faz o carnê? O Santo André sempre teve carnê. E eu sempre tive o carnê do Santo André. Teve uma época que o carnê era a sua cadeira era numerada, cara. Eu lembro disso. Eu comprava o carnê de acordo com o número da cadeira. Eu escolhia a cadeira e falei, essa aqui que eu quero. Então, toda atividade nova foi feita lá atrás, tudo. O que acontece? Existe uma coisa chamada entropia, que é a perda de energia das empresas. Toda empresa passa por isso. E é um dos maiores males das empresas, principalmente em função do tempo. Quanto mais velha, pior é essa perda de energia. Você tem que estar retroalimentando direto. E o outro problema é grupo de iguais. Nunca queira ficar em grupo de iguais. Grupo de iguais, o novo não surge. Se surgir o novo, vai surgir um novo acanhado. Põe grupo de diferentes.
onde vai gerar o conflito. É a gente aqui, viu? Exatamente, mas o nosso grupo é de grupos diferentes. E você vai gerar um conflito, você vai achar uma solução. Eu falar para você, nós passamos a ser reconhecido pela diretoria lá nos anos 2000, depois que nós fizemos esses eventos, cara. Então nós derrubamos muitas barreiras. Depois desses eventos, a gente sente até orgulho de falar diretoria. E tinha na época do saudoso Livoles, ele fazia um sabático, todo sábado ele tinha uma reunião com a diretoria dele, com os amigos. Ele passou a convidar eu comecei a frequentar um pouco antes, mas ele convidava todo o grupo Ramalhonauta. E a gente nem queria falar, porque a gente sabe que o futebol é emoção, gera certos ciúmes de uma torcida ou outra, o cara já acha que você está defendendo ele, não. Mas nós sempre fomos críticos. Sempre fomos críticos. Né? Então foi uma barreira que nós vencemos e conseguimos o nosso espaço. Eu falar para você qual o caminho, eu não sei. Agora, é diferente, Mal. Eu vou te explicar por quê. Eu não sei o Intel Santo André, eu não sei quanto tempo ele está aí. Eu sei que aqui em Santo André ele está há pouco tempo, mas ele parece que vem do interior. É um fato novo para a cidade. A comunidade esportiva está toda envolvida porque é uma novidade. Ele não está sofrendo essa influência entrópica que o Santo André já sofre há anos. Entendeu? Então, é diferente. Não dá para comparar. Se você chegar para mim e falar assim, mas ele dá 200 ingressos. Eu te garanto o seguinte, eu não tenho esse número, mas eu te garanto que eu acredito que o Santo André, por jogo, tenha que dar mais que 400 ingressos. Só que o Santo André tem uma estrutura... Eu não estou jogando um contra o outro, porque eu sou torcedor dos dois times. Eu tenho acompanhado os jogos dos dois e vou ver se eu vou agora, no próximo. Então, o que acontece? São estruturas diferentes. Você pode achar que não, mas o Jaçatuba, a estrutura é extremamente enxuta. O torcedor precisava participar mais para ter noção. Eles tocam aquilo lá, eu não sei como, cara. Se você pegar... Eu, quando fui para a diretoria, eu tentei puxar o organograma. Eu não consegui montar. Peguei o estatuto e falei, vou montar o organograma. Não consegui. Porque não tem. O estatuto diz uma coisa, mas você não tem aquela quantidade de pessoas. Você tem 2 ou 3 que ralam pra caramba. Que entram lá às 7 horas da manhã e saem 11 da noite. E isso em função de recursos e tudo mais. Então, voltando. O outro ponto. O Santo André, vamos considerar que o Santo André é o dobro. O Santo André tem 11 jogadores, o salão tem 5. Teoricamente já é o dobro. A estrutura é muito mais que o dobro. Eu não sei se teve verba pública. Mas eu acredito o seguinte, se houve uma verba pública, eu espero que essa verba pública tenha sido umas 3 vezes maior para o Santo André. Porque a estrutura dele é muito maior. Entendeu? Então é uma informação para a gente ir atrás. Então, em teoria, a gente... Né, a gente não tem certas, a gente tá aprendendo também a fazer as coisas, né? Você vê o Luquinhas aí virando apresentador, tudo corretinho. Em teoria, o que a gente ouve... Você quis falar, não entendi. Tá certinho, Luquinha. Não pega a pilha dele, não. A gente ouve o seguinte, que, por exemplo, que a prefeitura vinha colocando uma verba, inclusive nas categorias de base do Santo André e, de certa maneira, com o próprio Brunão. Também, em teoria, eu diria assim, né, em coisas que o povo comenta aí, que o poder público estaria entrando no futsal, também por conta até da atual gestão, com a turma do próprio prefeito. A gente também concorda com isso, a gente também está longe de querer, ao contrário. Sim. O que a gente queria muito mas vocês têm que perguntar. Era fomentar essas coisas para a gente estar junto. Exato. E o que a gente sente falta, Elias, o Santo André, depois da Copa do Brasil, depois da Libertadores, a gente morre de medo, e depois de 2010 principalmente também, a gente morre de medo de quem tá lá hoje achar que, a gente agora tem que ir atrás do patrocínio XPTO, sendo que, na verdade, eu acho que a gente tinha que estar... Como a gente até já fez, né? Eu ia falar de uma pizzaria, a gente fechou com a Al Capone lá, que era Sabe, eu sinto falta do Santo André um pouco mais guerreiro, como você falou que é a nossa torcida. Sabe? A gente não tem vergonha de ter a camisa cheia de patrocínio. A gente queria que tivesse mais gente lá. Como a gente sabe que no passado os sindicatos participavam, as empresas participavam. A gente sabe que tudo isso é mais difícil. Mas, putz, é duro, né, Caio? Eu vou contar mais um exemplo.
Se eu não me engano, na Liga Nacional de Basquete Feminino, Santo André é o único time que disputou todos os campeonatos. Procuram ver essa informação, mas se eu não me engano, o nosso time é o único time que disputou todos os campeonatos ultimamente da Liga. Sexta-feira eu fui assistir o jogo das meninas. As meninas são líder do campeonato paulista, gente. Sabe quantas pessoas nós estávamos lá? Daniel, né? Foi. Sabe quantas pessoas nós estávamos lá? 32. Umas 80. Ingresso, entrada livre. Entrada livre. Então o que acontece? Você entendeu? Não, eu não estou desmerecendo nenhuma equipe, eu apoio todas. Aí eu pergunto pro senhor, você não acha que falta uma divulgação do basquete do Santo André na cidade? Porque, tipo assim, igual você falou, tem 80 pessoas, certo? Igual nós fez o futsal. No futsal tá vindo poucas pessoas. Teve uma divulgação que o Santo André Futsal, tá, até falei, até nós comentou, falei, pô, o Santo André, o futebol, o Esporte Clube Santo André, jogo de Série D, um campeonato brasileiro de Série D, faz umas divulgação que, mano, é tipo divulgação de várzea, não pode, mano, pela grandeza do Santo André. Não é nem na qualidade da Entendeu? arte. O que quer dizer é que tem um jeito hoje, pelo Instagram e pelo Facebook, eles, com 40 reais, 50 reais que você põe pra impulsionar, Cara posta, né? você consegue fazer essa mensagem chegar a mais gente, né? É igual você. E a página igual o senhor falou, pô, futsal, 80. né, já tava semana. É igual você falou, 80 Lembrando pessoas, mas é os isso, 80 pessoas ali que acompanham, que sabe. Você não acha que falta uma divulgação maior Falta. pro Santander de tudo? Luquinha, cai naquilo que eu tô te falando, Luquinha. É a perda de energia das organizações. É uma coisa, cara. Só você estando dentro, pra você ver. Cara, eu tive na Saged, cara. O que eu passei dentro daquela empresa, e eu não podia fazer nada. Isso é muito pior, cara. É mais decepcionante do que qualquer outra coisa. Pra você ter uma ideia, em dezembro de 2011 para 2012, eu procurei a diretoria do Santo André e falei para eles o seguinte: ou a gente tira a Saged e retorna para o clube agora, que o Santo André caiu para a Série C, ou a minha geração, falei isso para a diretoria, ou a minha geração não vai mais ver o Santo André na Série B. Cara, eu não menti nada, porque já se vão 12 anos, cara. Entendeu? Já se vão 12 anos. Agora eu entendo a diretoria. Então, eu na condição de torcedor, eu estaria possesso com a diretoria. Porque é uma grande geração, né? Porque é uma grande geração, igual o senhor viu Série B, Série C, Série A, já viu tudo. Nós aqui, tipo eu, Caio, lembro, vocês, o Caio, já viu Série C, Série B. Eu acompanhei muito B. E a nova geração tá acompanhando, tipo, D, Copa Paulista, entendeu? Então, mano, É por isso, Luquinha, que eu tentei me antecipar, cara. E por ter o conhecimento da história nossa. Cara, estuda a nossa história que vocês vão encurtar caminho. Vocês vão encurtar muito o caminho, vocês vão derrubar barreiras, entendeu? Quando eu comentei isso, eu tinha certeza que ia acontecer isso que está acontecendo. O meu filho é da idade do Henrico, o meu filho chama inclusive Henrico. Cara, ele não viu o Santo André, a não ser campeão. Dá 2, cara. Então é frustrante, entendeu? Realmente é muito frustrante isso aí. Mas eu falei com a diretoria. Então, como torcedor, eu fiquei chateado. Mas, por outro lado, eu entendi a posição da diretoria. Porque a Saged tinha uma dívida enorme. Se a diretoria chega para pegar o time de volta, o pessoal da Saged ia falar o quê? Tá, então queremos tantos milhões. Você vê a sinuca de bico que a diretoria estava na época da Saged. E aí a diretoria não pôde fazer nada. Teve que esperar os caras entregarem. Os caras que eu falo, eu fazia parte do grupo. Entendeu? Então, infelizmente, Ô Elias, a gente acabou transformando uma parte desse papo aqui com a Ramalhonautas em mais interno, né? Mas eu quero que vocês deixem eu voltar pra Ramalhonautas, porque assim, eu acho que um dia que você vir aqui como vice-presidente, aí a gente usa outro tom, eu queria falar de outras coisas. Viu como a gente andou aprendendo? Gostei de ver. A gente pode parecer que não, mas a gente está encaminhando pro final do programa e ali fora você me contou de um caso, de uma história no jogo do Ramalhão que eu já ouvi já. E aí na hora que você mencionou ali, que foi desse jogo da Série C contra o Cabo Friense em 2003. E tem muito a ver com o que a gente preza aqui. Você mencionou ali que a torcida colocou a faixa
E, pô, todo mundo aqui é de torcida organizada, o mal tá dentro, a gente sabe a importância que tem colocar uma faixa. E o Renato tá aqui acompanhando a gente, mandando um abraço pra você. Ah, legal. Abraço, Renato. E assim, essa é uma daquelas histórias que a gente vai fazer um corte, vai postar lá, porque todo mundo de torcida organizada, a gente gosta disso daqui. E eu queria que você contasse como é que foi essa história aí, o que aconteceu. Eu já tive o prazer de ouvir essa história já. Foi uma das primeiras confusões que eu ouvi relacionada com a torcida do Santo André fora do estado de São Paulo. E eu queria que você contasse pra gente como que você conheceu o Renato, como que foi ali carregar o nome da Fúria, da torcida do Santo André na época ali, nesse jogo lá no Rio de Janeiro contra a Cabo Friense, na Série C de 2003, foi isso? Foi Série C de 2003. Fala pra gente 2003. Aí, vamos deixar o papo mais leve, vai. Foi interessante, o jogo contra a Cabo Friense, lá em Cabo Frio, e um estádio acanhado, muito acanhado, e eu cheguei para assistir o jogo. Era fase de grupo ainda? Não, era mata-mata. Foi 2-1 para nós. O último gol do Denner. Foi um golaço do que a gente ia perder em casa depois, né? Depois perdemos. Mas nos pênaltis. Foi interessante, um estádio bem acanhado, cara, sem polícia, sem nada, e super lotado. Eu cheguei e o cara falou, aqui não tem lugar para torcida. Eu falei, tudo bem, eu vou entrar. Aí entrei, não tinha lugar para torcida. Na hora que eu entrei, que eu cheguei em cima, eu olhei 2 meninão, cara, 2 garotão. Eu devia ter uns 30 anos na época, eles deviam ter uns 18, 19. Os meninos esticando a faixa, cara. Assim, no alambrado. Quem foi o Renato, mas quem não tava... Eu não lembro o nome do outro. Renato manda aí pra gente. Manda pra gente quem era o outro, Renato. Dá um salve aí quem tava com você. E aí, rapaz, os meninos ali esticando a faixa no alambrado e a torcida gritando, vai morrer! E papapá, arremessando as coisas do lado. Eu olhei aquilo e falei, não, eu vou junto. Aí cheguei, encostei do lado dele, quer ajuda para amarrar a faixa? Ele olhou para mim, eu não conhecia o Renato. Aí eu ajudei o Renato e esse outro, a estica foi ali que eu conheci o Renato. Aí viramos para a torcida calou, cara. Foi um negócio fantástico. Daí a pouco o Pedrão, pai do Diego, zagueiro, levantou e começou a acenar. Eu sou de lá também. Conheci o Pedrão ali. E o Pedrão era do clube, né? Ó, o Renato tá complementando, tá? Então tava lá o Renato, o Trali, o Fattori e o Pedrão. E a memória não tá ruim não, falei que era o Trali. Cara, legal. Outra história interessante foi com o Wagner Lima, bem rápido, não sei. Pedrão, pai do Diego Zagueiro. Diego Zagueiro, exatamente. Neto de um menino que tá jogando no Sub-17 também, se eu não me engano. E aí, a partir daí, o Pedrão virou parceiro, cara. Posso fazer só por vontade. Antes de você ir pra outra história, foi um orgulho pra gente que a faixa foi para Porto Estado, que foi 2003. Mas foi a primeira vez que a Fúria 2002, saiu? 2002 eu acho que foi para Brasília, se não estou enganado, mas eu acho que 2003 para Cabo Frio, mas foi um orgulho que fazia tempo que não tinha um jogo fora do estado, né? Para outro estado e para mandar alguém para ir para representar, tipo, pra gente foi um feito enorme na época. Legal, o Renato cara. pode confirmar aí, mas eu lembro desse espírito da torcida e pô, deu certo, tirou foto, fez uma viagem, foi bem legal essa. Parabéns, cara, foi muito legal. A gente nos anos 70 e 80 tinha um lance de pegar a bandeira dos outros, cara. O grande feito era você pegar o troféu. Então a gente dava um jeito de conseguir uma bandeira do adversário e meter fogo. Conte mais sobre isso. Isso aí era, entendeu? E eu e meu irmão, a gente tinha uma bandeira. Você me desculpa rapidinho, o Renato complementou aqui que o Cerchiari também foi sozinho de rodoviária. Foi. Que novidade, né? O Cerchiari não era novidade, O Cerchiari não era novidade. E aí ele botou de carro com a rapaziada. É isso. O Cerchiari estava lá realmente. Que da hora. Valeu, Renato. Obrigado. Aí eu e meu irmão, a gente tinha o hábito do seguinte: um carregava a bandeira e o outro tirava o perigo. Então, se alguém viesse abordar a gente, o que estava com a bandeira corria. E o que estava sem a bandeira segurava a bronca. E no lance de São Caetano, do SAD lá, foi um lance interessante. Nós saímos do estádio, a gente ia de ônibus. Então a gente pegava o ônibus lá na Goiás, na Rua Oriente, e a gente ia sempre os dois juntos, né? Mas a gente sempre ficou na periferia da torcida. As meninas, as ramalhetes, cara, elas acolhiam a gente, porque a gente era pequeno perto deles, né? Tinha 10, 11 anos, e eles sempre acolheram a gente bem, mas a gente ficava ali com eles, mas não fomos de torcida. Nada, meu pai e minha mãe pediam, vocês vão no estádio, mas sem entrar com torcida. Então a gente obedecia, né? E aí, cara, nós estamos saindo do estádio para pegar o ônibus, sobe uma torcida do SAD, acho que uns 10, 12, subindo. E não deu para correr. Aí eu peguei e fiquei, e meu irmão pegou e saiu pro outro lado com a bandeira, e o combinado nosso era fazer o percurso nosso para se encontrar depois, né? E eu peguei e fiquei naquela dos caras, tentando cercar os caras, dei a volta. Aí os caras, não, larga essa molecada, vamos pegar o Zorba. Na hora que o cara falou, vamos pegar o Zorba, eu,
Os caras sabiam o que eles queriam. Aí eu corri, bicho, corri. Quando eu cheguei lá em cima, tava, acho que o Votolini, Wagner Lima, essa turma toda, tava ajeitando as coisas. E eu corri, cheguei gritando, os caras estão vindo aí, querem o Zorba, mas o Zorba não tava ali. E eu falei e vazei. Porque eu falei, pô, não tem. Vazei. Depois, uns 2, 3 jogos depois, o Zorba me conta. Cara, os jogadores saíram e vieram na porrada com os caras. Aí ele me contou. Lapola, né? O Lapola, depois eles vieram, cara, e compraram a briga da torcida. Bicho, que time? O Zorba contou essa história. Cara, então, ele contou essa. E a gente no dia, Elias, eu não sei se você chegou a ver esse programa. Eu vi. Você viu que a gente conseguiu o vídeo do Alambrado ainda, né, cara? Aquilo ali foi outro lance rapidinho, só pra. Foi do Wagner Lima, que são os dois meio que ícone. O Wagner foi com o jogo contra a Aliança. E nós saímos na 24 ali para subir até a Dom Pedro, não tinha Capitão João, e eu pegava o ônibus ali na Dom Pedro. E a torcida do Aliança, a torcida do Sandré, estava indo atrás e saindo na porrada, e a gente atrás e acompanhando. Uns torcedores do Aliança tinham uma árvore com aquela proteção de caibro e ripa, e eles estavam apanhando. Aí teve 2 que foram lá destruir, um pegou um caibro, outro pegou outro caibro. Esse que pegou o caibro virou, e o Wagner Lima estava batendo nele com cano de PVC ou bambu, não lembro o que era. Esse é o hooligan. Esse dia o Wagner Lima sangrou. E aí estava batendo e tal, aí o cara pegou esse caibro, na hora que o Wagner Lima deu, ele deu e quebrou o caibro, o PVC, o que foi. E o Wagner Lima começou a andar para trás e bateu o pé na guia, no meio-fio, e caiu. Cara, eu estava do lado, eu devia ter uns 14, 15 anos, mas já jogava futebol. Cara, eu não pensei 2 vezes. Eu peguei, corri e dei um jogo de corpo no cara, cara. Mas entrei com o corpo, com o ombro, mesmo com tudo. Eu não tinha força, eu era moleque. Do que eu dei com o ombro, o cara caiu no chão, rapaz. O Wagner Lima foi pra cima desse cara, mas deu tanta porrada. Que eu falava assim, não, chega! Chega, comecei a ficar com dó do cara. Comecei a ficar com dó do cara. Pessoal, peraí, ó. Aproveitando esse gancho aí das torcidas antigas, feijoada, segundo encontro da velha guarda andrense, dia 9/11, lá no Caboclo Bom, que é do Arlindo. Toda a torcida. Gertrudes de Lima, não lembro o número. A gente falou um pouquinho do seu projeto antes, mas acho que vale reforçar. Então, que dia que é? Dia 9/11, é um sábado. O que é exatamente, pra galera entender? Porque tem feijoada, é o bar e tal, mas mais do que isso, o que você tá fazendo mais uma vez, né? Não sozinho, tá aqui o Papo de Andrense tá junto, 1000 camisas e mais um pessoal, Ramalhonauta está convidado e toda a torcida andrense. É o segundo encontro da velha guarda, a gente já fez reuniu essa galera Zorba, a Vera, Wagner Lima, Votolini. A gente reuniu ele depois de acho que 30 anos, eles não se viam assim, e essas histórias, foi engraçado de você ver na pizzaria eles contando e relembrando e dando risada. Só que foi um encontro fechado para eles se reencontrarem. Dessa vez a gente está fazendo um encontro aberto para a torcida andrense e prestigiar a velha guarda. Então é mais importante ainda agora todo mundo ir lá trocar uma ideia com a velha guarda e pegar essas histórias e aprender. Quem abriu o caminho, quem veio primeiro. Ó, só pra gente não esquecer, Rico, vê o outro vídeo, é o Ivan que mandou, né? O Ivan tá no Brasil ou não? Ele tava em Floripa, mas acho que tá agora em Ribeirão Preto. O Ivan tem um programa, tem um programa na rádio, na CBN. Um grande abraço, Ivan. Vamos ver um vídeo do Ivan, que também é da Ramalhonautas, que mandou aí pra gente. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ivan e eu sou torcedor do Ramalhão desde 1975, quando meu pai me levava ao Brunão para assistir jogos do Santo André. Um Brunão que naquela época nem arquibancada ainda tinha. Mais ou menos em 2004 eu me tornei um ramalhonauta e por todo esse tempo eu tive a oportunidade de testemunhar, de ver bons e maus momentos do nosso querido Ramalhão. Já vivo há muitos anos em Ribeirão Preto, mas apesar disso, a paixão pelo nosso querido Santo André continuou e continua intacta. Eu desejo a todos e a todas um excelente programa, esperando que nos próximos anos, né, o nosso Ramalhão tenha um melhor desempenho, uma melhor sorte do que teve em 2024 e nos anos anteriores. Um grande abraço. Valeu, Ivan. Abraço, Ivan. Se der tempo rapidinho, em 79 nós tivemos a maior torcida mirim do Brasil. Eram cadastrados 12 mil crianças. Você sabe o que é 12 mil crianças? Caraca. 12 mil crianças, 79.
Nós tivemos Qual a que era maior... o nome? Já me falaram. eu não sei se tinha um nome específico, mas quem cuidava disso, eu não lembro o nome. Se era Tomisa, alguma coisa assim. Acho que era Tomisa, eu não lembro o nome Falaram direito. Tisa, torcida Quem infantil Santo André. Alguma coisa assim. Quem cuidava disso era o Reinaldo Toledo. Eu encontrei com ele tem menos de um ano, eu não conheci. Depois, conversando, que eu fui saber que era ele. Mas é um fato interessante, cara. 12 mil crianças numa torcida mirim cadastrada, muito bom. em pleno 79. Muita coisa que a gente vê hoje deve ter saído desse. O Muita gente mundo dessa mudou galera, muito, né? Você sabe que o Arnaldinho tava fazendo um projeto guardado as devidas proporções, né? Tava com um projeto agora lá com as crianças de Paranapiacaba, se eu não me engano. Paranapiacaba. E ele chegou a levar tal. Mas acredite, senão eu sentia, não oficial, mas eu senti que deu uma desanimada, até porque é difícil, são outros tempos, né? E a gente sente muita falta mesmo da molecada no campo. Mal, encaminhando pro final do nosso programa, Gabriel da Tevila ali saiu, falou que a gente ganhou 10 minutos, 10 minutos de brinde. Quem quiser assistir mais programa, manda aí R$10 aqui na É que nem o Mal menciona, né? A gente consegue ter uma dimensão que o programa foi boa quando a gente vai embora com uma porrada de coisa pra falar. O Doug fez uma pauta super bacana, mas nunca dá pra gente falar tudo isso daí. Infelizmente. E é bom, é isso, pra quem tá assistindo vai ficar com aquele gosto de puta que pariu, por que tá acabando? A gente mais ainda, porque a gente ama isso daqui. É um reflexo da Rua 24 de Maio, tá? É o que eu falo. Você vai encontrar a gente falando a mesma coisa lá na região do Brunão, com o privilégio de trazer boas pessoas e ouvir boas histórias. Então a gente agradece muito a sua presença. É muito bacana a cada programa a gente conseguir renovar, conseguir fazer com que convidados diferentes, né, com pensamentos diferentes e gerações diferentes contar um monte de história. A gente não tem a mídia do nosso lado, então infelizmente, pra quem torce pro time da capital, você dá um Google lá, você consegue ouvir várias histórias. Então pra gente é muito mais difícil, e pessoas como você e pessoas como a gente, porque isso aí vai estar no ar, né? Então, fazem com que a gente sempre continue levando aí o nome do Santo André. Mal vai falar um pouquinho aí sobre a contratação do Gilson Kleina, a gente não pode deixar de falar isso daí. Mas, antes de mais nada, a gente queria agradecer a sua presença aqui no nosso 16º episódio do Papo de Andréense. Eu, em nome dos Ramalhonautas, é que agradeço, gente. O que vocês precisarem, que a gente puder colaborar, nós vamos colaborar. Se vocês puderem colaborar com a gente também, fique à vontade. Eu ia propor voluntário. isso, Elias. Eu queria assim, convidar a gente queria fazer dessa quarta-feira, pelo menos por enquanto, muito mais do que esse espaço do episódio gravado. Pra quem não sabe, aqui, além de quem tá aqui na mesa, vocês percebem que entra e sai pessoas na mesa, mas além disso, sempre tem gente que tá aqui. Hoje tá o Caverna, a Stephanie, o Bruno, o Daniel, o filhinho deles está aí. Tá acordado, Brunão? Tá acordado? Tá dormindo agora. A gente queria usar. A gente não tem mais um ponto de encontro. A gente queria fazer desse espaço aqui na Tevila um ponto de encontro. Então o Marques aparece de vez em quando, o Ovidio aparece, a turma vem aqui. Eu queria muito que a Ramalhonautas sentisse também aqui em casa, sabe? Até pra falar, escuta, podemos fazer um programa especial só pra contar, por exemplo, o que foi esse evento que a gente tá vendo ali, que a gente nem conseguiu falar muito. Os caras simplesmente trouxeram todos, com algumas exceções, mas quase todo o elenco de 75, cara. E homenagearam esses caras em vida. E é uma das fotos aí mais nítidas da camisa. Então você vê, olha a nossa falta, uma das melhores fotos que se tem do uniforme é justamente desse encontro, uma camisa enquadrada que tá, então... Aquela camisa foi um brinde, tamanha falta de que nós convencemos o dono da camisa a doar pro memorial. De quem era aquela camisa? Era do Machado, preparador físico. Tava autografada com o nome de todo mundo. Tá no de Satuba. Tá, e mais um detalhe, em 75, nós não conseguimos, o tempo é curto, teve o Levante Andrense, que foi um movimento importante. O Vigan sempre bateu de frente. Na época dos militares, da ditadura, houve um rompimento do acesso. Então você praticamente escolhia. Tinha um jargão que dizia assim, no estado que a Arena vai mal, a Arena era o partido deles. No estado que a Arena vai mal, um time no Nacional. Então eles usavam o futebol como moeda de troca. Então, por exemplo, o campeonato de 73, o Santo André ficou fora da primeira fase, que eles iam escolher os times que iam disputar o campeonato de 74. E o time do Santo André era o mais forte que tinha. Aliás, o time de 74 é o time mais forte que o de 75, e não foi campeão. Um time fortíssimo, cara. Então, tinha essas coisas lá atrás, e não tem como a gente
chegar aqui e explanar. E o Vigan sempre brigou pela lei do acesso. E aí, em 75, ele fez o Levante Andreense. Ele reuniu todos os presidentes de clube e fez um movimento para voltar à lei do acesso. E 76... E a federação só retalhou a gente, né? 74 nós somos vice-campeão, não teve acesso. 75 nós somos campeão, não teve acesso. 76 nós fomos vice-campeão, não teve acesso. 77 nós ficamos de fora, teve acesso. Mal, 1 minuto para falar de disciplina, Mal. Não, pessoal, acho que a gente tem feito as críticas sempre construtivas, né? A gente é torcedor, você sabe, eu falei com você esse ano, eu fiquei um pouco triste com a nossa torcida esse ano, porque eu senti que, por mais que a gente merecesse as críticas, né, até pela forma com que a gente disputou os campeonatos, embora seja um campeonato, alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que perder, alguém vai ter que cair. E eu sempre senti que o pessoal que entrou numa fase de desânimo muito grande, né? E a gente é torcida, a gente gosta, a gente quer apoiar o tempo inteiro. Pô, aí durante a semana passada aí a gente vinha com o Leston como o nosso treinador meio na garganta, né? Tinha uma coisa positiva que eu pelo menos colocava, que era vamos ter uma continuidade. Mas o Caio mesmo aqui já não detestava. Até porque a gente, entre aspas, estaria premiando alguém que, poxa, o prêmio é o fracasso. Não passou da primeira fase. Um ano horrível, né? E aí a gente recebe a notícia que, na minha opinião, é o maior técnico que o Santo André teve aí nos últimos anos. Foi a melhor contratação do Santo André nos últimos 10 anos, pelo menos. A melhor Gilson Kleina, que é um cara que, tem um nome diferente aí, é um cara que nunca passou por aqui. Até surpreendeu todo mundo, eu acho que todo mundo que estava criticando, inclusive, tá botando botando uma fé de novo nisso daí. Então eu acho que a gente tem aí 50% para celebrar, porque a gente sabe que também agora depende do time que vai vir para a Série A2 e tal. Você que respira ares mais próximos da diretoria, o pessoal tá animado para 2025? Cara, animado eles estão, né? Agora, só que eu também fui pego de surpresa. O nome para mim foi uma surpresa total. Mas eu sou meio, sabe? A gente já viu muita coisa. Técnico é que nem time novo. Tem que dar liga, cara. Quando você monta um time novo, você vai naquela incógnita. Na teoria pode ser 100%. Vamos ver o dia a dia. O que a gente tem que fazer é incentivar, fazer a nossa parte e torcer para que dê certo, né? Que dê liga. Ele com esse time. Nome ele tem. Para uma Série A2 ele tem. Eu acho que a diretoria até agiu corretamente. Agora tem que torcer para dar certo, né? Porque nós já montamos time milionário que não virou nada. E já entramos com um time capenga que virou. Então tomara que ele tenha sucesso. E antes de terminar, vamos pro sorteio aí dos premiados. Boa noite, rapaziada. A gente já fez aqui o sorteio, né? Vai ser a camisa e o livro do Zorba e o livro do Santo André. O terceiro ganhador foi o Sérgio Luiz, que levou a camiseta do Zorba. O segundo colocado foi a Graziela Rosa, que vai levar o livro do Zorba. E o primeiro colocado foi o Ale Bachega. Vamos, Ale. De novo. Pra quem não sabe, o Ale faz parte, escreveu o livro. Então, o Ale dá uma confirmação aí. Sortear de novo aí no rápido agora. Mais um. Se bem que o Ale vai falar assim, porra, acho que eu tô sem aqui. Não, ele tem. Sorteio. Quem tá no sorteio, Rico ou você? Não, então, ou guarda para o próximo programa. Vamos fazer para quem participou. Enquanto isso, eu acho que a gente pode ir falando o seguinte, a gente queria muito que ter essa proximidade, viu, Elias? Esse seria uma coisa que, se você em algum momento pudesse... A gente tem falado diretamente com todo mundo, a gente recebeu um cartão amarelo, eu diria... Porque, segundo a diretoria, como tem muita gente da Fúria, o Caio não é Fúria, mas como tinha muita gente das organizadas, a gente teve um protesto durante o ano, a gente foi meio que... Nem estamos questionando, mas acho que agora para esse ano, cara, a gente precisa unir as forças. É a Ramalhonautas, é a Fúria, é a Esquadrão, é a tudo, é o torcedor comum, é quem gosta de esporte, é o pessoal da Várzea. Ou a gente tá unido ou a gente tá fudido. Mas é um projeto que sempre nós batemos na tecla, né? Eu sou da Fúria, o Arthur é da Fúria, mas é um programa para a torcida do Santo André. Então, o pessoal da Tuda, o pessoal da Esquadrão, o Povão, o pessoal da Ramalhonato, se tiver uma ideia e querer vir conversar com a gente, a mesa tá aberta para nós trocar um papo, certo? Do Santo André, igual eu falo, 16 programas, né?
16 programas, não teve um que nós saiu daqui e falou, porra, já acabou. Entendeu? Você vê como a história é grande, mano. Todo programa nós fala, puta, já acabamos e tipo, conversou 40% da história. E tem coisa pra caramba. Tem coisa, mano. A gente Então, quer todo mundo mais perto, sabe, Elias? O papo de Andrense, já fala, é um papo de Andrense, é um papo da torcida do Esporte Clube Santo André. Legal. Torcida do Ramalhão. E leva essa mensagem que o que a gente mais quer tá próximo, você é um braço do clube. A gente Entendeu? faz isso aqui por amor, As ninguém tá ganhando nada. a É, gente uma faz por frase, amor as isso aqui. torcidas unidas, nós unidas. Mano, não tem pra ninguém, mano. A torcida do Santo André é muito forte, a torcida do Santo André é unida e é uma torcida apaixonada. Como o Caio falou, é a única torcida dos times pequenos, né? Que é diferente, mano. Nós é Santo André, nós é Ramalhão, mano. E aí, Arthur, quem ganhou então? Fizemos ao vivo aqui, a Bruna Rodrigues. Ela falou que ela queria falou ainda. Aqui, ó, perguntando a rifa. Ganhou o livro do Santo André. A gente vai divulgar certinho lá no Instagram o nome do ganhador. E pra retirar também, né? Mandar uma DM lá pra resolver tudo certinho. Só pra informar aqui no futsal, tava acompanhando aqui o puta de um jogão. Santo André fez 2-0, sofreu empate, mas conseguiu fazer o terceiro gol do filme no final e tá indo pra prorrogação. Então é isso daí, pessoal. Mais uma vez aí, aqui em Tevira Esportes, 16ª edição do Papo de Andrense. Reforçando aí a menção que a gente falou, programa feito pela torcida. Você que torce pro Ramalhão, tá acompanhando a gente, quiser sentar aqui nessa mesa, participar com a gente desse debate, é para isso que a gente desenhou esse programa. Ninguém pensa igual aqui, por isso que a gente tá com um projeto aí tão longo e eu acredito que a gente vai chegar tão longe. E digo mais, viu, Elias? Da mesma forma que você mencionou aqui, pela Ramalhonautas, muita gente conseguiu chegar no clube. Eu acho que pode sair boas pessoas daqui. A gente vive pelo Santo André. A gente faz um trabalho aí de muito tempo, né? Pelo Santo André. Então a gente dedica a nossa vida pelo Santo André. Pô, eu diria que esses últimos dias aí a gente tem Meu Deus do céu. Enfim, né? A gente trabalha mais pelo Santo André do que pelo nosso trabalho. É muito, isso é uma coisa, cara. Tudo bem que a gente tá falando até mais por conta do jogo de sexta-feira do futsal. Mas a correria que a gente tem feito aí pra tentar fazer de tudo, de ficar fazendo adesivo e colar adesivo na rua, Elias, imaginando que um filho da mãe vai olhar e falar, caramba, velho, tem Andrense aí o meu aqui. time, tem Andrense. De fazer isso aí, uma coisa importante, compre rifas. É a importância de a gente rifa pra cá, pra lá, mendigando dinheiro, porque a gente também põe dinheiro do bolso, mas pô, também não dá pra gente ficar bancando 100%. Então, toda essa galera que a gente cita aí, como tem gente que abraça e tem apoiado a gente, viu? Muitos amigos. Então, muito obrigado pra você que acompanhou aí. Quem não tá inscrito no Tevira Esportes, se inscreve no Tevila, porque no nosso próximo programa, quando a gente entrar ao vivo, vai aparecer notificação pra vocês aí. A torcida do Ramalhão que tá acompanhando no Tevila, se inscreve. A audiência de Tevira Esportes, toda a rapaziada da Várzea que não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, é isso, torcida do Ramalhão. Se inscreve também pra você sempre acompanhar a gente no Instagram o nosso também. papo. E lá no Instagram, Papo de Andrense, todas as informações, a nossa agenda, todo o conteúdo extra campo, extra arquibancada, extra quadra, enfim. Muito obrigado por todos. E mais uma coisa, e vive o nosso mascote, o negão que tá ali olhando pra nós aí, ó. Valeu. Boa noite. Valeu, rapaziada.